Da cor da Da troca. cor do diálogo. Da cor da política. Da cor dos dados. Da cor da juventude. Da cor da educação. Da cor do legado. Da cor das mulheres. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. Olá, eu sou a Sinara e faço parte do time de comunicação do Da Cor. Hoje sou eu que vou conduzir esse papo, que é muito especial. A gente sabe que nem tudo que o Da Cor fez cabe em alguns minutos de conversa, mas hoje a nossa tentativa é fazer uma retrospectiva do ano e pensar em como vamos seguir em 2023. São muitas ideias, são muitas iniciativas que estão no nosso planejamento, e para isso eu vou receber aqui o Elton Souto, nosso presidente, e o Alexandre Dantas, que fundaram o Da Cor juntamente com o Vidal. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. E para começar a nossa conversa, eu vou convidar o Elton, então, a contar para a gente um pouquinho como que nasceu o Da Cor e o que ele representa na tua vida hoje, Elton. Conta para a gente. Oi, Sinara, ouvintes, muito obrigado por essa oportunidade de a gente poder conversar sobre o Da Cor e sobre tudo que nós fizemos até aqui e para onde que a gente está caminhando, né? O Da Cor, ele surgiu em 2020, né? Ele surge dentro do contexto do movimento Black Lives Matter, dentro das discussões e de toda a efervescência que acontece naquele momento do assassinato de George Floyd e toda a discussão sobre racismo no Brasil, que não nasce naquele momento, é importante frisar, né? A discussão sobre racismo no Brasil, ela vem de muito, muito tempo, de movimentos negros e de ações de mulheres e homens e pessoas que atuaram dentro desse campo já há bastante tempo, mas naquele momento, em 2020, a gente vê ganhando um espaço, né, nas redes sociais, nas redes de comunicação, que é um espaço bastante forte e é um marco a partir dali de tudo que veio acontecendo nessa área e nesse campo com esse propósito a partir de então. E naquele momento a gente enxerga a possibilidade de darmos uma contribuição ao debate e ao enfrentamento ao racismo, que é uma contribuição focada na disseminação de conhecimento, né, na produção e disseminação de conhecimento, com base em dados e evidências. A gente parte de uma premissa que os dados e as informações sobre a população negra no Brasil, as evidências sobre o racismo estrutural no Brasil, os desafios sobre equidade racial na sociedade brasileira, esses dados e essas informações, elas se encontram muito dispersas, né? Então, a partir dessa constatação, o Da Cor, ele se viu no lugar de ser um agente propulsor de políticas a partir da reunião, a partir da organização e da disseminação desses dados e desses conhecimentos, né? Para começar o Da Cor, naquele momento ali, nós fomos ouvir uma série de pessoas, né? Então, nós conversamos com pessoas dos movimentos negros, nós conversamos com pessoas da academia, do setor público, do setor privado, até para entender e ver como que essas pessoas enxergavam a relevância de ter uma organização que atuasse nessa área, que atuasse no enfrentamento ao racismo com esse viés que nós nos propunhamos naquele momento e estamos nos propondo ao longo desses 2 anos de existência. Hoje, o Da Cor, para mim, especialmente o que ele representa uma realidade, né? O Da Cor hoje ele existe como uma organização propulsora de ações, e ele é uma realidade dentro de um ecossistema de outras organizações, coletivos e movimentos que atuam no enfrentamento ao racismo no Brasil, né? Nós somos muito felizes de ter colocado esse projeto, essa organização para acontecer de fato e contribuir com efetividade, né, nesse enfrentamento, né? Então, hoje, o Da Cor representa para mim isso, uma organização real que existe, né, de fato, para enfrentar, combater e buscar o fim do racismo na sociedade brasileira. Foi muito bacana você ter falado da importância dos dados e das evidências estarem no coração do Da Cor, né, pautando
todas as nossas iniciativas e ações. E, nesse sentido, eu queria falar um pouquinho sobre o mapa de dados, que é um dos grandes projetos que a gente tem para 2023. A gente começou esse projeto nesse ano, né, em 2022, até com algumas ações realizadas nos anos anteriores ainda. E eu queria pedir para o Alê, né, contar um pouquinho para a gente sobre esse projeto, o que é o mapa de dados, né, e quais são as nossas ambições para o próximo ano. O DACOR, né, significa Dados contra o Racismo. Então, os dados para o DACOR têm um papel muito grande. Bom, o mapa de dados a gente pode considerar enquanto uma plataforma, né, que se volta para a reunião, para o agrupamento de dados. E esses dados, eles vêm de diferentes fontes. E além desse agrupamento, né, o mapa de dados também se volta para quê? Para a disseminação dessas informações. E um aspecto muito importante, essa disseminação voltada para o público em geral. Então, o mapa de dados ele se constitui uma referência para qualquer pessoa, e para qualquer pessoa mesmo, né, que queira buscar dados sobre o racismo e sobre a população negra. Bom, então, o que foi feito esse ano e o que a gente planeja para 2023? Nesse ano, a gente pode dizer que foi solidificada, né, a versão 0 do mapa. Nós trabalhamos também na atualização dos dados contidos ali, porque uma das características do mapa de dados é o da continuidade, né? Então a gente pode dizer que ele é uma plataforma viva, contínua, né, e que necessita ser constantemente alimentada. E um outro ponto importante foi o aprimoramento em relação a determinados aspectos funcionais do mapa. E isso, né, a gente contou aí com a ajuda imprescindível dos voluntários e das voluntárias do DACOR. E aqui é muito importante, Sinara, reforçar a importância, a relevância do trabalho desses voluntários, dessas voluntárias. Não só, mas também para o mapa de dados, né? E nesse segundo semestre, mais agora para o final dele, também com a ajuda de voluntários e voluntárias, né, nós intensificamos o planejamento de algumas ações para 2023, por exemplo, para que nós avancemos da versão 0 para a versão 1. Vamos também buscar aprimorar a questão da busca dos dados, através de ferramentas mais produtivas, né? Vamos também intensificar o próprio armazenamento dos dados. Ou seja, a ideia com tudo isso, tornar o mapa de dados mais funcional para quem for acessar, né? Ou seja, então a gente pode perceber, né, tem muita coisa boa, né, vindo por aí em relação ao mapa de dados. Claro que há outros planos, outras ações, enfim, mas em linhas gerais, Sinara, sobre o mapa de dados, é isso que eu tenho para falar. Temos um carinho gigante pelo nosso mapa de dados, tenho certeza que 2023 vai ser um ano incrível. Eu queria falar agora um pouquinho de outro tópico aqui que para a gente tem um valor gigante, né? E é um pilar fundamental na atuação do DACOR, porque é um dos caminhos que a gente escolheu para gerar mais equidade racial, que é a educação. A gente tem uma série de iniciativas aqui no DACOR que são pautadas, né, por esse caráter mais educativo. A gente tem cursos de bolsos, assessorias, inúmeras iniciativas. E eu queria que você contasse, Elton, um pouquinho para a gente, né, de como que esse olhar para a educação, como que essa abordagem embasa as nossas iniciativas. Ali atrás eu falei que quando nós estávamos fundando o DACOR, né, quando tivemos a ideia e pensamos no DACOR, nós ouvimos uma série de pessoas dos mais diferentes setores da sociedade. E um dos elementos que apareceu ali com bastante força foi a necessidade também da educação ser um dos eixos de atuação. A educação ser um caminho e ser um vetor de transformação, de mudança, de entendimento e de ação contra o racismo, né? E se a gente for olhar, né, esse próprio coração nosso, né, que é buscar os dados, reunir essas informações, agregar essas informações, criar narrativas a partir dela e disseminar conhecimento, a gente está falando de um processo de educação que é um processo muito amplo, né? Então, a educação para as relações étnico-raciais, ela está presente aí no coração e no DNA do Instituto DACOR. Vale a pena dizer que nós, os fundadores do DACOR, nós somos educadores, né, de origem. Nós somos da área das ciências sociais, mas também nós somos atores ao longo da vida, né, da educação, né? Atuamos como educadores, atuamos como gestores, atuamos como professores
de educação básica, de ensino superior. Então, a educação também ela está presente nas nossas vidas de uma forma muito, muito intensa, né? E ao longo desse ano, especialmente, algumas das ações que o Dacor faz é justamente a assessoria a organizações do terceiro setor, a órgãos públicos e também entidades e também empresas do setor privado, né? E algumas das ações para as quais nós fomos convidados a atuar esse ano foram justamente ações voltadas para a educação, voltadas para a formação de pessoas, seja a formação de equipes, a formação de professores, a formação de gestores escolares, a gestores de secretarias de educação, e sempre uma formação e sempre um processo educativo, né? Um processo formativo, mas voltado para a construção de políticas antirracistas, né? Então, no nosso trabalho com educação também, a gente sempre deixa muito claro, né? Não é um trabalho para que as pessoas apenas aprendam sobre o racismo, aprendam sobre como enfrentá-lo, né? Ou conheçam a sua base histórica, o seu entendimento de construção da sociedade brasileira. Não é somente disso que estamos falando, embora isso seja algo importantíssimo, que todas as pessoas do Brasil conheçam, entendam e se aprofundem nisso, mas nós sempre convocamos a ação, nós sempre convocamos a tomada de decisões, aos encaminhamentos, às ações práticas. Então, o nosso trabalho educativo ele é um trabalho muito voltado para essa pegada de mudança, de transformação, de, a partir disso, a partir das formações, a partir da disseminação de conhecimento, propor caminhos e propor soluções também para o enfrentamento ao racismo no Brasil, né? Então, nesse sentido, a educação é um dos nossos pilares, é um dos nossos valores, né? E tem sido uma via muito importante, muito potente para a gente dar vazão a tudo isso, né? Dar vazão a esse trabalho do Dacor de não só reunir conhecimento, né? Reunir dados e conhecimento, mas também provocar a ação e provocar os desdobramentos de transformação dessa realidade. A educação, ela tanto faz parte desse DNA de atuação do Instituto Dacor, que nós pensamos a educação num aspecto bastante amplificado, né? Então, por exemplo, nós temos as nossas estratégias de comunicação, elas são estratégias focadas na disseminação de conhecimento. Então, por exemplo, as redes sociais do Instituto Dacor são redes que trazem conteúdos, que trazem informação, que trazem um vetor de disseminação de conhecimento. Os cursos que nós damos, né, inclusive o Alexandre pode falar um pouco mais sobre o curso de bolso, que é um dos cursos, uma das ações que nós fazemos de disseminação de conhecimento, também é voltado para isso, né? O nosso site com dados, informações, artigos, também são muito voltados para esse trabalho de disseminação de conhecimento e de levar a educação das mais diferentes formas, pelos mais diferentes caminhos para atingir o maior número de pessoas, né? O nosso podcast, esse podcast mesmo, ele é um vetor de comunicação e de disseminação de conhecimento, então a gente também entende o nosso podcast como uma plataforma de trabalho, de educação nesse campo. Nesse sentido, a gente agora vai ouvir um pouquinho o Vidal, né? O Vidal Mota Júnior, que é um dos fundadores do Dacor também. Esse ano a gente lançou, né, o nosso primeiro mapeamento da Lei 10.639, que é a lei que instituiu a obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira nas redes de ensino, né, nas escolas, e a gente lançou um primeiro boletim mapeando, né, os instrumentos institucionais e jurídicos das capitais brasileiras e dos estados, das redes estaduais. Então, eu vou convidar o Vidal agora a falar um pouquinho para a gente sobre a importância e a relevância desse estudo. Neste ano de 2022, foi muito importante para o projeto Observatório, porque o Instituto Dacor conseguiu produzir o primeiro boletim em que apresenta um estudo sobre a 10.639, a respeito de como que ela se instituiu no nível subnacional, olhando para os estados, para as políticas estaduais e para as secretarias municipais das capitais brasileiras. Então, um estudo feito em parceria com
o INSPER, com o curso de Direito, nos possibilitou esse estudo, ainda que exploratório, mas já nos deu um cenário sobre os desafios da implementação da lei nesses territórios, né? Principalmente no âmbito dos municípios, das grandes cidades brasileiras. E a gente pode verificar que nós temos muita coisa para fazer para que a lei efetivamente esteja enraizada na política educacional, para que a educação para a educação para a equidade racial, para as relações étnico-raciais esteja de forma efetiva dentro dos currículos e dentro das políticas educacionais. Então há muito a se fazer e há muito a se compreender também dessa dinâmica, porque existem algumas práticas consolidadas, mas existem práticas ainda muito incipientes e equivocadas no trabalho da questão da educação para as relações étnico-raciais, para a questão da cultura afro-brasileira, da história da África, tudo ainda precisa ser aperfeiçoado. Então, esse é um desafio para esse ano de 2023, entender um pouco mais sobre esses processos, à luz dos 20 anos que a lei fará, 10.639, fará agora em 2023. Para fechar o nosso podcast, né, eu queria trazer um ponto que para mim é muito importante, assim, e eu sinto isso de todas as pessoas que estão com a gente, que é essa capacidade que o Dacor tem, desde sua criação, de unir pessoas, né? Teve uma palestra que você participou recentemente, Elton, na Árvore, e você falou muito disso, né? Quando a gente for falar de educação, quando a gente for falar de racismo, a gente tem que falar de pessoas, não só de percentuais ou de quantitativos, né? E isso me marcou muito, porque eu vejo isso na essência do Dacor, assim. O Dacor é um aglutinador de pessoas incríveis, né? Sejam nossos voluntários, sejam pessoas que nos contratam, né? Sejam pessoas que estão abertas a conversar conosco sobre essa transformação que a gente quer fazer, que a gente vislumbra para a sociedade. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, o que você acha que é o grande mobilizador, por que essas pessoas, né, vêm no Dacor e se unem nessa proposta que é tão bonita? Poxa, essa é uma pergunta... essa é uma pergunta muito bonita, assim, de pensar sobre ela e falar sobre ela, tudo, porque desde quando surgiu a ideia do Dacor, há mais de 2 anos atrás, nós sabíamos que a gente ia precisar contar com pessoas, nós sabíamos que a gente ia precisar de mais gente, né? Que não ia dar para fazer isso sozinho com 2, 3 pessoas, né? Então, logo nós nos tornamos 4, né? Eu, o Alexandre Dantas, o Vidal Mota, a Letícia Vilela, que se somou a gente para colocar o Dacor para acontecer, né? Você, Sinara, logo depois, e aí começa um movimento, começa uma onda mesmo de pessoas que vão se agregando, né, a nós numa causa, e que eu acho, se a gente for pensar o que é que une essas pessoas todas, eu acho que é uma causa muito legítima, né? Eu acho que é uma causa muito legítima. É uma necessidade muito grande que todos nós enxergamos que a gente precisa avançar e superar sobre os desafios do racismo e os desafios causados pelo racismo na sociedade brasileira, que atinge a todos nós, né? Que atinge a sociedade como um todo, né? Que é um problema de todos nós, não é um problema somente das pessoas negras, né? É um problema de todos nós. Acho que todos nós temos um pedaço desse latifúndio, né? Todos nós agregamos eu quero dizer, acho que todos nós, de alguma forma, contribuímos para que o racismo exista estruturalmente na sociedade brasileira. Cabe a todos nós contribuir para que deixe de existir, né? Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas enxergam uma causa muito legítima e um caminho também de enfrentamento que é muito legítimo, né? E isso nos deixa particularmente felizes, porque é difícil isso, né? É difícil, eu acho, que a gente, por exemplo, ter uma ideia, pensar essa ideia, pensar esse caminho de enfrentamento, e esse caminho de enfrentamento ele se tornar causa de outras pessoas também, né?
a ponto, é uma coisa que eu brinco bastante, que as pessoas que se aproximam do Dacor, elas ficam, né? Elas ficam, elas querem contribuir, elas querem atuar, elas querem avançar, melhorar o Dacor, né? Eu acho que também tem uma coisa que a gente acha muito legal, nós não somos todos prontos, assim, e acabados, né? O Dacor ele não é uma coisa, uma estrutura já montada, toda feita, e que as pessoas vêm e contribuem, né? Para ele existir, né? Não, são as pessoas que fazem o Dacor existir, né? O Dacor ele está em mutação, ele está em fazimento, ele está em realização, Em né? processo, né? Então ele é um ser, né? Ele é uma coisa sendo construída. E essa convocação para que as pessoas contribuam com isso, construam isso, eu acho que isso é muito potente, acho que isso fortalece muito o engajamento, acho que cada pessoa, ela se vê contribuinte, né? Se vê realizadora desse processo, não é é uma ideia do Elton que as pessoas estão juntas para fazer acontecer, não, acaba sendo uma ideia, um processo bastante coletivo. E eu, com toda a sinceridade do mundo, eu espero que o Dacor seja cada vez mais isso, né? Hoje nós temos 23 pessoas envolvidas diretamente no Dacor, né? Como voluntárias. É uma equipe muito diversa, né? Então, que agrega pessoas de diferentes idades, que agrega uma diversidade racial também grande, né? Diversidade nacional, né, também, que a gente tem gente Como? diversidade regional, porque Diversidade temos pessoas do regional, norte, do sul. exato. É, Gênero cada vez mais. Então, assim, a gente vem se constituindo como uma equipe diversa, né? E essa diversidade, eu acho que ela é muito potente, muito importante, né? Primeiro porque tem uma questão aí tem uma questão de princípio, né? Tem uma questão de valores do Dacor, né? De construção de pontes, de ser diverso, de ter pessoas envolvidas nos mais diferentes campos e contribuindo, né? Então, que a gente possa ser cada vez mais isso. E eu aproveito esse espaço aqui para agradecer a essas pessoas todas, né? Assim, agradecer que essas pessoas estão conosco e estão construindo isso conosco e querem ir cada vez mais adiante, querem avançar com tudo isso, querem ampliar as nossas possibilidades de atuação, né? Então, isso é muito rico, isso é muito prazeroso e muito instigante, né? E agradeço também as organizações, as empresas que nos contrataram, que acreditaram no trabalho do Dacor ao longo desse tempo, que nos viram como pessoas capazes, de uma organização capaz e potente para também desenvolver os trabalhos que nós desenvolvemos ao longo desse ano. A presença de cada educador, de cada gestor, de cada pessoa nas formações, nas palestras, nos encontros que nós fizemos ao longo desse tempo, né? Porque é isso, assim, a cada um desses encontros eu digo sempre, né, que o Dacor hoje ele é 22 pessoas, mas a partir do momento que a gente está falando para uma plateia, sei lá, de 50 gestores educacionais, por exemplo, o Dacor passa a ser 72, e passa a ser 180, e passa a ser 520, e passa a ser 1.000 e tantos, entendeu? Por conta disso mesmo, porque a gente busca uma convocação, a gente busca o estreitamento dessas relações e que essas pessoas possam construir essa história junto conosco e atuando sempre no seu âmbito para mudar tudo isso que precisa ser mudado, né? É muito bom nós chegarmos a esse momento do ano, chegarmos a esse momento do Dacor, né? Eu falo que nós estamos nascendo ainda, mas ver tanta potência se realizando e tanta coisa ainda para se realizar, para acontecer, e fazer isso com as pessoas, com todo mundo junto. Muito bom, Elton. E já que você falou de potência, né, para essa mobilização e para que o Dacor cresça, né, tanto em quantidade quanto em qualidade de todas as ações que a gente está falando, eu convidei algumas pessoas, alguns dos nossos voluntários, para deixar uma mensagem sobre o que o Dacor representa e representou para elas nesse ano de 2022. Então, para fechar esse podcast, a gente vai ouvir um pouquinho do que as pessoas, né, que nos ajudam a fazer o Dacor durante todos os dias do ano deixaram de mensagem para a gente.
Olá, meu nome é Cíntia Lopes, eu sou gaúcha de Porto Alegre, eu sou voluntária da área de comunicação do Instituto da Cor. O Instituto da Cor trouxe para mim a possibilidade de lutar por uma causa de forma organizada. Eu sempre as causas antirracistas para mim sempre foram pautas importantes, né? Eu sou uma mulher negra que mora no sul do país e para mim essa sempre foi o meu propósito de vida, sabe? Lutar por uma sociedade antirracista. E o da cor me trouxe, né, essa oportunidade de lutar pela causa que eu acredito de forma organizada. Fora o aprendizado que eu tenho com os outros colegas voluntários e as amizades que os laços de amizade que a gente constrói e construiu, né, ao longo desse tempo que eu estou fazendo esse trabalho voluntário. Eu amo muito fazer isso que eu faço e espero que a gente consiga trabalhar muito mais e trazer muito mais voluntários para essa luta e que a nossa luta seja vitoriosa. Oi, meu nome é Luana, eu tenho 32 anos e atuo como voluntária na equipe de comunicação do Instituto da Cor. Eu trabalho com comunicação para terceiro setor já há alguns anos e o da Cor ele trouxe para mim um novo significado durante o ano de 2022, porque além de realizar, né, uma ação social, é também um instituto que lida com uma área que me é muito cara, né, que são ações antirracistas, né, criação de políticas antirracistas. Então, eu me identifico muito com a causa do da cor. Para mim, o da cor representa um futuro, e representa um futuro mais justo, um futuro mais igualitário, um futuro com equidade e com esse olhar mais afetuoso e justo, né, para o mundo. Então, é muito bom atuar no da cor e eu espero que o da cor em 2023 cresça cada vez mais e que atinja aí muitas pessoas e transforme muitas vidas também. Eu sou Silvia Lima e sou voluntária da Cor há aproximadamente 6 meses, mas participo e acompanho em todo o seu período de vida, ao todo são 2 anos, né? Desde o início eu tenho acompanhado o trabalho do Elton, né, que é o presidente do Instituto, e de outros colaboradores, sempre nos bastidores e contribuindo sempre que possível. E ao pensar nesses 2 anos do Da Cor, e principalmente nesse último ano, eu gostaria de destacar, né, a importância desse instituto, considerando alguns aspectos da minha vida, como pessoa, como profissional, como pesquisadora e como mãe, mulher negra, mulher periférica. Então, gostaria de trazer um destaque. O que é importante para mim, né, como pessoa e que me fez aceitar o convite de ser voluntária da Cor? Esse convite, para mim, eu recebi com muita alegria, porque o Instituto abre um espaço para que eu, como voluntária, possa debater, possa aprender, possa trocar e ensinar, ou até mesmo, não sei se ensinar, mas dialogar sobre um tema muito presente, né, na nossa sociedade ainda hoje, que é o racismo. Por quê? Quando nós falamos de racismo, falamos de relações humanas essas que, dependendo da consciência que as pessoas tenham, ela pode estar muito pautada em preconceito, em discriminação, está pautado em ações, em falas, em atitudes presentes no dia a dia e que já foram normatizadas, mas não deveriam ser aceitas como normais, não deveriam ser aceitas. Então, estar nesse lugar como voluntária da Cor me abre portas, né, para além de aprender, ensinar e dialogar, refletir, problematizar a respeito. O mesmo acontece na minha atuação como educadora e também como pesquisadora, já que atuo na área da educação, estou fazendo meu mestrado. O Instituto da Cor, ele serve para mim como um espaço de referência, um espaço confiável de levantamento de dados, de reflexões, de apresentação de perspectivas sobre o racismo estruturado, né, bastante estruturado na nossa sociedade, em vários segmentos, como no esporte, como na educação, relacionada ao meio ambiente, relações de gênero, entre vários outros temas e âmbitos. Então, ter o Instituto da Cor e poder acessar tudo que ele produz, né, é fundamental para mim como especialista, como educadora, porque me permite
ter um espaço confiável de pesquisa, tendo informações muito organizadas, muito atualizadas e informações essas que são compartilhadas de diferentes formas, via diferentes mídias, e isso acaba sendo bastante atrativo e diversificado, porque é atual, porque é bonito, porque é dinâmico. Então, isso acaba me agradando e fazendo com que esse seja também um espaço de referência para a pesquisa e, assim, o meu aprofundamento, as minhas reflexões, indicações para outras pessoas. Então, eu comemoro esses 2 anos da Dacor e comemoro, em especial, esse último ano, onde o Instituto cresceu muito e está mostrando para nós que confiamos nesse trabalho como voluntários, mas também para várias outras pessoas que estão acessando o seu conteúdo, a importância de um espaço como o Instituto e da importância de informações, da importância de materiais, de tudo que o Instituto produz para ajudar-nos a refletir, a problematizar e a nos informar sobre esse tema, né, que é tão presente, como eu já disse, que é o racismo. É isso. Da cor da troca. Meu nome é Afonso, eu sou jornalista e comecei a atuar como voluntário do time de comunicação do Instituto da Cor em 2022. Durante esse ano, o trabalho voluntário fez com que eu começasse a reconhecer os meus privilégios enquanto pessoa branca e, como consequência disso, pouco a pouco eu tenho conseguido incorporar práticas antirracistas em minha vida e também a mudar a forma como eu reajo a esse sistema que me privilegia diariamente. Tenho muito orgulho de fazer parte do Instituto da Cor e espero que o próximo ano venha com muitas conquistas e com muitos dados e evidências para a gente conseguir cada vez mais atuar para levar a luta antirracismo para todas as pessoas. Da cor da troca. Da cor do diálogo. Oi, meu nome é Beatriz Lima. Eu sou voluntária do Dacor desde setembro de 2022 e estou na frente de pesquisa sobre a Lei 10.639. E para mim, o Dacor significa uma oportunidade de voltar a atuar pensando em questões raciais e educação, porque essa sempre foi uma temática que me interessou muito desde a universidade, inclusive permeou ali o tema do meu TCC, e estou muito feliz de voltar a ler, pesquisar sobre isso e contribuir sobre uma questão tão importante para a nossa sociedade. Da cor da troca. Da cor do diálogo. Da cor da política. Da cor dos dados. Da cor da juventude. Da cor da educação. Da cor do legado. Da cor das mulheres. Da cor do futuro. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. A voz